Os cristãos estavam... Por quê? Eu falei, eu vou estar todo mundo virou cristão. Eu falei, até eu virei. Pois é. Depois de 30 Mas anos. até o século IV você tinha menos de 30% da população do Império Romano era cristã e eles estavam sendo perseguidos. Aí vem um édito que acaba com a perseguição. Ok, não vamos mais matar cristão, não sei o quê. Depois vem um segundo édito que legaliza o cristianismo. Ok, além de não matar, vocês agora podem ser cristãos, você pode ter as coisas de você, tá tudo bem. Só que depois vem um terceiro édito que transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Aí, cara. Aí a mesa vira, porque aí agora são os cristãos que começaram a perseguir os outros. Aí destruíram um templo, queimaram biblioteca, mataram um monte de gente. Tem a mais famosa é aquela filósofa, né, Hipácia, né, que os monges foram lá, mataram a coitada pedrada, né, novamente a questão da pedrada que a gente falou lá no começo. Aí a coisa vira, aí todo mundo tem que ser cristão. Mesmo que você não seja cristão, você tem que dizer que é cristão, porque agora se você não é mais cristão, você vai morrer. E não é só ser... E aí quando eles conseguem isso, já começa uma outra divisão, porque não basta ser só cristão. Você tem que ser cristão do credo de Nicéia, trinitário, não sei o quê. Os cristãos começam a brigar e se matar entre eles, porque um acredita no cristianismo de um jeito, outro acredita no outro. Como hoje também continua sendo. Pois é. Não, eles conseguiram sufocar isso pela força. Então agora todo mundo é cristão, todo mundo é da Igreja Católica e é assim e acabou, né? Eles conseguem manter isso durante um tempo, até que lá na frente vem a reforma e aí isso quebra. Aí você começa a ter igreja protestante, católica, depois, né, vem essas coisas todas. Eles ficam ali, as guerras religiosas entre católicos e protestantes, elas duraram ali séculos. A gente se matando porque um acha que o cristianismo é assim e o outro acha que o cristianismo é assado. Até hoje tem, né? Não, até hoje. Na Irlanda, né? Se você piscar, isso volta. Se você deixar acontecer, isso volta. Porque a partir do momento que você tem o Antigo Testamento mandando matar a pedrada as pessoas que seguem outra religião, enquanto você tiver isso, esse potencial ele existe. Ou a sociedade coíbe isso, ou se você deixar, você vê, volta e meia a pessoa entra numa igreja católica e quer quebrar as imagens da igreja católica. O outro quer entrar no terreiro, quer fechar o terreiro, quer quebrar. Não, obrigado. Quer entrar no terreiro, quer quebrar o terreiro, entendeu? E não tem nenhuma outra religião no mundo que faça isso. Você não tem nenhum outro livro religioso na história da humanidade que diz para você agredir as pessoas de outra religião. Não tem. Isso a base disso é o Antigo Testamento, e daí passa para o cristianismo e para o islamismo, né? Porque o Islã vem do Antigo Testamento. Muita gente não sabe, mas os personagens todos do Corão são personagens do Antigo Testamento. O personagem mais citado no Corão é Moisés. Salomão é muito citado no Corão. Tem histórias de José. O Corão ele é tipo uma recontagem das histórias do Antigo Testamento. É outro ponto de vista da mesma história. São novas versões. Muito interessante, por exemplo, na história do José na Bíblia, né? A mulher do Potifar, eu acho que era Potifar, né? Queria seduzir ele não aceitou. Aí o cara mandou ele para prisão, não sei o que. No Corão, o José casa com essa mulher. No Corão ele casa com essa mulher, entendeu? Então tem todas as novas versões. O Corão aceita Jesus, ele diz que Jesus foi um profeta. Ele só diz que os cristãos erram quando diz que ele é filho de Deus ou que ele é E quem Deus. veio primeiro? O Avoganinho. Vem o Antigo Testamento, depois vem o cristianismo, lá na frente vem o Islã. O Islã então o Islã que é o remake do negócio. O Islã pegou isso tudo. O Maomé, no começo, ele queria ser aceito como profeta pelos judeus. Os judeus rejeitaram ele, disseram, você não é profeta. Para ser profeta tem que ser judeu. Você não é judeu, você não... Tchau. Aí começa essa divisão toda, começa lá, mas a princípio não era assim. O Maomé, ele segue o exemplo dos profetas bíblicos. A diferença é que ele se diz como o maior dos profetas, o último dos profetas e tal.
Mas eles aceitam, eles dizem que Jesus foi o mais doce dos profetas, eles aceitam Jesus como profeta. E essa parada de profeta e de fazer milagre, eu não lembro quem é, certo? Mas dizem que na época de Cristo tinha um que meio que era concorrente dele. Tinha vários. Tinha vários. Tinha uns que voava, que fazia mágica, tinha vários. Tipo ilusionista mesmo, né? Tipo o David Copperfield. Não, tinha vários. Né? Isso era um fenômeno típico da época, entendeu? Os taumaturgos, os profetas, os milagreiros, entendeu? Mas alguns prosperaram, outros não prosperaram, entendeu? Mas o que a gente estava falando, então a demonologia ela já começa lá naquela época. Então o que acontece? Né? Essa demonologia que a gente tem, né? É que ela foi se atualizando. De base cristã e tal, ela começa por volta do século III a.C. com uma literatura apócrifa do judaísmo, que são os livros de Enoque. Os livros de Enoque são aqueles que pela primeira vez apresentam a figura do anjo que desobedece e é punido, né? A Epístola de Judas da Bíblia, ela cita trechos do livro de Enoque. Isso tudo tem capítulos e capítulos aí no livro do diabo. Mas os primeiros padres da igreja, eles aceitavam o livro de Enoque, citavam o livro do Enoque. O livro de Enoque, então, é a primeira vez que aparece a ideia do anjo que errou, desobedeceu e está punido, né? Só que no livro de Enoque, esses anjos, eles foram presos, estão presos, mas eles tiveram antes filhos com as mulheres, que foram os gigantes, né, que começaram a destruir tudo, não sei o que. Deus jogou uma praga lá, eles todos morreram. Os É o tal dos Néfilis? Os tal dos Néfilis, que é uma reinterpretação e tal. Eles morreram, e os espíritos desses gigantes que morreram, que são os demônios que assolam o mundo hoje, né? Então era uma demonologia um pouco diferente. Aí o cristianismo ele já deu uma simplificada. Ele diz que os demônios são esses anjos que caíram, que ainda estão aqui. Entendeu? Eles não estão presos ainda, eles ainda estão atuando no mundo. E aí quando você chega lá com Santo Agostinho, ele acaba de vez com essa história do livro de Enoque, porque ele diz que anjo não pode ter filho. Anjos são seres espirituais, não podem ter filho. Então, sabe, ele fica com a ideia do anjo que caiu, só que agora o pecado já não foi mais a luxúria que eles sentiram pelas mulheres, agora ou é a inveja ou é o orgulho que fizeram com que os anjos tivessem caído. E eles ainda estão aí. E fica uma coisa meio difícil de entender, porque eles dizem que o poder dos demônios foi quebrado com a vida de Jesus, mas ao mesmo tempo os demônios ainda estão aí fazendo coisas que ainda estão prejudicando as pessoas. É igual o lance dos pecados, né? É igual o lance de Jesus fez a remissão dos pecados, mas todo mundo continua pecando. Fez a remissão dos pecados até ali. Não, a remissão é tipo, você pode ter o perdão do pecado, mas você tem que pedir o perdão. Se você vai pecar de novo, tem que pedir perdão de novo, entendeu? Fica fácil, né? Pois é, a coisa foi porque o que acontece? Se você vai na Bíblia, você tem várias passagens ali que dão a entender que Jesus tinha prometido o final dos tempos, a sua vinda, para aquela época. Então ele fala, antes que essa geração acabe. Tem passagens que falam, tem pessoas aqui que não vão morrer antes de ver isso, né? Então nas primeiras décadas, é por isso que ninguém escreveu nada nas primeiras décadas, os evangelhos só foram ser escritos lá para 30, 40 anos depois, porque estava todo esse grupo original que seguia Jesus, que só tinha judeu, eles estavam esperando que isso acontecesse, só que não aconteceu. Não aconteceu. E enquanto isso não acontecia, aparece Paulo.